Olá, hoje eu tô aqui pra falar da série de livros Dexter, do Jeff Lindsay. Muita gente conhece o seriado da Showtime, só que o que pouca gente sabe, e o que eu também não sabia até algum tempo atrás, é que essa série era baseada em um livro do Jeff Lindsay, que chama-se Darkly Dreaming Dexter. E aí eu fiquei curiosa porque eu gostava muito da série, gostava muito do personagem, então eu resolvi ler os livros pra ver qual era e me apaixonei. Eu já fiz uma resenha pra série como um todo no blog 7 em 1, vou colocar o link aqui no box de informações pra quem estiver interessado em ler, mas resolvi fazer esse vídeo pra aprofundar mais o assunto. Então, o primeiro é esse daqui, que é o Dexter, a mão esquerda de Deus. Não entendi este título até hoje, porque tem nada a ver com o original e também acho que passa pouco da história, assim. Não achei que foi um título super bem escolhido, mas enfim. O primeiro livro, ele explica quem é o Dexter. E pra quem não sabe, eu vou dar uma pincelada sem spoilers. O Dexter, tanto no livro quanto na série de TV, ele é um menino que foi adotado por um policial por um motivo que a gente acaba descobrindo ao longo dos livros, mas enfim, aconteceu uma tragédia na vida dele quando ele era bebê, e aí o policial, o Harry, ele adota o Dexter, e aí cuida dele como se fosse filho, óbvio. Só que quando o Dexter começa a ficar mais crescidinho, o Harry começa a desconfiar que tem alguma coisa estranha com ele. Que ele, obviamente ele é policial, então ele tá acostumado a lidar com criminosos, tá acostumado a lidar com psicopatas. Então ele começa a notar vestígios desse tipo de personalidade no Dexter. E aí o Harry ficou horrorizado, mas né, era filho dele, o que ele ia fazer? Então começou a ensinar o Dexter a canalizar essa psicopatia dele pra algo bom. Então o que ele fez? Ele criou um código de honra, que era o código do Harry, e aí o Dexter tinha que seguir esse código. O principal objetivo do código era: você só pode matar outros assassinos. E aí tinha que comprovar isso, ou seja, tinha que pesquisar a vida do sujeito, ele tinha que ter provas concretas, ele não podia achar que o cidadão era um assassino, ele tinha que ter provas. E não podia ser pego, ele tinha que fazer tudo para encobrir todo e qualquer vestígio, porque de maneira alguma poderiam ligá-lo ao assassinato. Então, e aí ele cresce seguindo esse código do Harry, e aí o livro começa a contar, a partir dele já adulto, como é a vida, como ele faz pra encobrir o fato dele ser um psicopata, dele não ter sentimentos. Então, por exemplo, ele tem uma família fake, porque faz parte do disfarce dele. O que faz parte do disfarce dele também é o trabalho como analista de porrifos de sangue no departamento de homicídios da polícia de Miami. Então ele trabalha como perito forense de sangue, e aí ele tem meio que um álibi, né? Ninguém pensaria que alguém da polícia seria um assassino em série. Segundo, porque ele dispõe de uma série de ferramentas, de uma série de mecanismos, de uma série de equipamentos que auxiliam nesse hobby sombrio dele, que seria, no caso, matar pessoas. E aí esse livro apresenta o Dexter, fala sobre a família dele, fala sobre como ele mantém as aparências. E aí nesse livro é apresentado o mistério do Ice Truck Killer, que é o assassino do caminhão de gelo, traduzindo livremente, que é um assassino que tá aterrorizando Miami, e a polícia não sabe o que fazer com ele, porque tem uma série de peculiaridades que
que as pessoas não entendem. E o Dexter entende porque ele é um psicopata. Então ele começa meio que se identificar com o cara e é muito interessante. Esse também é o mote da primeira temporada da série. É o único livro em que isso acontece, que a série imita mais ou menos a história do livro, porque nos outros livros isso não ocorre. Eu vou falar disso mais pra frente. E é muito interessante esse livro, é muito fantástico. Gosto muito, muito, muito dele. E eu acredito que as pessoas que são fãs do Dexter das primeiras temporadas e que acharam que depois da quarta temporada, da terceira temporada em diante, ele foi ficando meio frouxo, eu acho que vai gostar bastante desse livro. Porque ele tá muito irônico nesse livro, eu acho bem interessante. E aí o próximo livro, esse daqui, o Querido e Devotado Dexter. E esse daqui trata de outro serial killer. Cada livro, além de falar do Dexter, da vida do Dexter, blá blá blá, tem um assassino que é o pano de fundo da história. Geralmente todos os livros eles estão investigando um assassinato ou um caso de assassinato. E nesse daqui ele tem a peculiaridade de ser um assassino brincalhão, vamos dizer assim. Também toca o terror em Miami, a polícia não estava entendendo, só que o Dexter tinha o feeling porque ele já tinha passado por isso de alguma forma. E nesse livro a Deborah, ela pede ajuda dele. E ele fica naquela de ajuda, não ajuda, porque ele quer pegar os assassinos sozinho, pra ter o prazer de matá-los. Mas, por outro lado, a irmã dele, ela é detetive, eu esqueci de falar. Ela é detetive da polícia de Miami e, assim, ele meio que vai prejudicar o trabalho dela se ele não ajudá-la. Então, ele tá sempre com essa ajuda ou não ajuda, o que eu faço da vida. E aqui, nesse livro, tem uma coisa interessante, que o Dexter começa a ser perseguido por um outro policial, que começa a desconfiar dele e começa a segui-lo e começa a tornar a vida dele um inferno, porque começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com ele. E aí é muito interessante, é um livro bem tenso, gostei bastante desse. Acho que eu gostei mais desse do que do primeiro. E aí o terceiro livro, que é o que eu menos gostei, é o Dexter no Escuro. Nesse livro, o Dexter fica noivo. Eu comentei, né, que ele tinha uma namorada e ele precisava manter as aparências. E aí, por que não casar com ela para ser um marido de família, cuidar dos filhos e da mulher para ter um ótimo álibi? Ninguém iria imaginar que ele era um assassino. Enfim, e esse daqui trata desses pormenores do iminente casamento dele, só que tem uma peculiaridade. Estão acontecendo uns crimes muito estranhos, muito bizarros, que parecem ter alguma coisa a ver com magia negra, com algum ritual satânico, alguma coisa assim que ninguém sabe direito do que se trata. E aí o passageiro das trevas do Dexter, que é como ele chama o instinto assassino dele, vamos dizer assim, como se alguma coisa dentro da cabeça dele o incitasse a matar e etc. E aí essa alma assassina dele, vamos dizer assim, ela some. Então ele não tem mais o feeling de adivinhar o que o assassino estava pensando. Ele tá completamente no escuro, literalmente, porque ele não sabe. Ele tá investigando esse crime junto com o resto da polícia, mas ele não faz ideia do que pode acontecer porque ele perdeu o feeling de assassino dele. E é bem interessante esse ponto da história, só que eu acho que o final estragou completamente. Eu achei nonsense, sinceramente, não gostei. Não gostei do final, acho que o final comprometeu muito o livro. Esperava muito mais, isso daqui eu não gostei. E aí vem o Dexter, Design de um Assassino, porque no livro conta a história de um assassino artista. Ele tenta criar obras de arte com as vítimas dele, com os corpos das vítimas. E aí ele se acha um artista e, obviamente, a polícia fica louca porque não entende por que um ser humano, ou não humano, porque são psicopatas, enfim, como que alguma pessoa é capaz de ver as suas vítimas como um mero quadro, uma obra de arte. Enfim,
E aí nesse livro, o passageiro das trevas, entre aspas, do Dexter já retornou. E aí ele volta a ter o feeling de tentar adivinhar o que o assassino vai fazer em seguida, por que ele tá agindo dessa maneira. E ele meio que se coloca no lugar do assassino pra tentar entendê-lo e tentar adivinhar o seu próximo passo para impedi-lo de cometer mais assassinatos. E é muito, muito bom esse livro. Eu acho que é o meu favorito da série. Eu gosto muito dele. E aí vem o Dexter é Delicioso. Esse foi o último que foi traduzido aqui. Eu li recentemente. Nesse livro aqui, o Dexter se vê às voltas. Não sei se isso não vai ser spoiler, porque pelo título Dexter é Delicioso, meio que está implícito que são canibais, né? Enfim, são mortes estranhas que acontecem. As vítimas são encontradas parcialmente digeridas, vamos dizer assim, com pedaços faltando, ossos como se tivessem sido mordidos e coisas macabras desse tipo. As descrições são muito irônicas, você tem que ter um pezinho no humor negro pra não se sentir nauseado com esse livro, eu achei. As passagens são muito sensacionais. E aí, novamente, ele tá lá lidando com um assassino ou com um grupo de assassinos, ninguém sabe direito, mas que aparentemente comem pessoas ou querem fazer parecer que comem pessoas. E aí o Dexter acaba meio que se tornando um alvo para essas pessoas, para esses assassinos. E aí várias coisas muito bizarras acontecem e é muito, muito, muito divertido. Eu ri horrores quando eu tava lendo esse livro. Gostei bastante. Enfim, eu gosto muito dessa série de livros. Porque eu gosto da maneira como o autor escreve, porque não é uma coisa óbvia. Os livros são muito bem humorados, muito bem escritos. A descrição das cenas é deliciosa, é muito legal, muito irônica. O autor é super sarcástico, ele sabe lidar bem com isso, sem ofender o leitor, sem que a pessoa tenha repulsa. Pelo menos pra mim é assim. E eu acho muito criativas as situações, as cenas que ele descreve. Gosto bastante. O que eu acho legal, que vale a pena ler essa série, é porque, ao contrário do que acontece com muitas séries de livros, ela é completamente independente da série de TV. Então, às vezes, a gente pensa assim: ah, eu já vi a série, então eu já sei a história, não preciso ler os livros. Mas não, nesse caso não acontece assim. Como eu falei, o primeiro livro narra a mesma trama da primeira temporada da série. A partir daí, nada mais é igual. As histórias não são as mesmas, as personagens não são as mesmas, e mesmo as personagens que existem em ambos os casos, obviamente, a esposa do Dexter, a irmã do Dexter, pessoal da delegacia, os desfechos desses personagens são diferentes na série e nos livros. E é bem diferente. O próprio Dexter da série, ele, conforme as temporadas foram avançando, na primeira temporada, por exemplo, ele era muito mais irônico, muito mais psicopata, literalmente falando, do que hoje em dia. Hoje em dia a gente já tá na 6ª temporada, que acabou de acabar. E a gente vê um Dexter muito mais humano. Por mais que ele seja um serial killer, por mais que ele seja um psicopata, e psicopatas não têm consciência, não tem como sentir nada por outras pessoas, a gente vê que ele tá meio que em transição de um psicopata completo para um ser humano quase normal. Ele sente por outras pessoas, ele sente culpa, o que um psicopata teoricamente não poderia sentir. E muita gente não gosta dessa característica da série. Então, para essas pessoas eu sempre indico os livros, porque nos livros não existe isso. E acho que realmente, se você gosta da série, acho que você devia dar uma chance para os livros, porque é uma leitura muito divertida, muito rápida. Eu leio os livros super rápido, porque você quer saber o que vai acontecer no final, né? Então você meio que se obriga a ler um pouquinho mais
todo dia pra chegar rápido nas últimas páginas e descobrir como vai terminar, como que ele vai pegar o assassino. Enfim, é uma das minhas séries favoritas, já falei dela várias vezes e recomendo bastante. Então é isso. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão pra me dar sobre esses livros ou sobre qualquer outro assunto, deixa por favor aqui no box de comentários que eu vou tentar responder. Se você gostou do vídeo, me dá um joinha. Visite meu blog, cocotanerd.blogspot.com. Se você gostou dos vídeos, se inscreva no meu canal aqui em cima para acompanhar todas as atualizações. Muito obrigada por me assistir e tchau, tchau!